Queridos amigos do Orla do Dragão, sejam bem-vindos a mais uma noite de quiosque. Ai, ai. Hoje o quiosque com o hype lá no alto. Fizemos uma pequena propaganda do nosso canal hoje, né? E felizmente fomos agraciados por um retweet de uma pessoa que nos inspira bastante. Estamos aqui, eu sou Marcos Oliveira, um dos co-criadores e idealizadores do Orla do Dragão. Estamos para o nosso bate-papo através do quiosque, que é onde todo mundo pode desfrutar da sua bebida, desfrutar um solzinho tranquilo aqui na nossa praia, onde reside o nosso dragão rei, né? Nosso Orlando Boom. É isso aí, Orlandinho. Tem que aceitar o nome, né? Eu ainda estou... Eu já lutei, já vi que eu já venci a questão do nome. Eu ainda estou vencendo a questão do sobrenome, que vai ser Orlando Dragon. Eu tô lá. Não, você falou isso no nome antes, cara. Meus tentáculos das trevas vão dominar a sua mente. Não, eu tenho que falar uma coisa que... você pode vencer uma batalha, mas nunca vai vencer a guerra contra mim. Aproveitando ele, Paulo Weber, se apresente. Olá, queridos amigos do Orla do Dragão, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quiosque Extra, que hoje nós vamos falar de um RPG que nós estamos muito hypados e vai ser trazido talvez mais breve do que nós temos planejado, né? Afinal de contas, né? E nós vamos falar sobre ele hoje, né? Mas antes de falarmos sobre esse RPG, vamos apresentar nossa voz aqui, que preenche esse ambiente com a sua sabedoria e malevolência dos covis, dos monstros. A gente não esqueceu do Bilzigo. A gente não esqueceu. Bem, Igor, se apresente. Fala, galera. Boa noite. Bem-vindos aí a mais um episódio de Quiosque, um episódio extraordinário, né? E um episódio que tá indo no trem do hype, né? Por causa de um retweet fantástico aí, que talvez seja um empurrãozão para que esse RPG aconteça mais rápido do que a gente imaginava. E eu tô aqui hoje, né, mais para fazer perguntas, para tirar dúvidas minhas, porque eu sei pouco, né, dos três aqui eu sou o que sei menos, e estou interessadíssimo em jogar, então tô aqui para preencher a minha curiosidade. Vou bombardear o Marcos de perguntas. Tomara que eu consiga responder tudo. Cara, eu tô muito feliz, muito feliz. Hoje nós tivemos no anúncio, né, no Twitter, que a gente iria começar a produção do Lenda de Gannor. Tivemos o privilégio do retweet do Leonel Caldela. E espero que, se você estiver vindo aqui por ter acessado o tweet dele e esteja conosco pela recomendação, porque viu a gente ou que já segue a gente normalmente, porque é nosso amigo, nosso companheiro que atua junto com a gente e que vai jogar essa mesa junto com a gente, porque afinal de contas aqui a intenção é que todo mundo jogue junto, até mesmo quem esteja assistindo. E eu já tô pensando em várias mecânicas interessantes e espero que vocês gostem para o futuro, mas vamos falar um pouco sobre Lenda de Gannor, como começou isso, onde surgiu, né? Lenda de Gannor, ela foi um acidente de percurso, sei lá, não sei o que ela foi, criado pelo Nerdcast RPG, né? Junto lá com o Jovem Nerd, Azaghal, mestrado pelo Leonel Caldela, e surgiu Na verdade, antes de... no caso foi o seguinte, né? O Nerdcast, ele fez ele ia fazer uma espécie de anúncio de um jogo de RPG. Se eu não me engano, era Dragon Age 2. Aí eles queriam casar com o tema sobre RPG. Só que já tinham feito vários episódios sobre RPG e meio que eles não tinham nada pra falar. Pra acrescentar o tema, né? E aí não sei se lembra o Azaghal, o Jovem Nerd teve a ideia de fazer, e se a gente emulasse uma partida de RPG no Nerdcast com o Jovem Nerd, assim, e eles fizeram isso sem pretensão nenhuma, só pra mostrar os clichês. Só que o Jovem Nerd falou que, 15 minutos de gravação, eles começaram a jogar real, esqueceram de fazer a pauta do episódio e seguiram jogando RPG. De tão seco que eles estavam sedentos por aquela experiência novamente, que há muito tempo eles não jogavam RPG juntos. Então, aí foi. Aquilo ficou a gravação e eles publicaram aquilo e todo mundo pirou. Todo mundo gostou muito daquele RPG, e daí surgiu, né, os Nerdcasts especiais de RPG. A primeira
temporada toda foi narrada pelo Jovem Nerd, de Gano. Ela foi concluída. Depois eles fizeram o Nerdcast Cyberpunk, eles fizeram de Cthulhu. E só que de Cthulhu, o Jovem Nerd passou o bastão pra narração pro Leonel. Mas em paralelo a isso, eles também convidaram o Leonel, que já é um escritor fantástico, aliás, meu escritor favorito, deixar aqui bem registrado. Ele tem uma experiência muito vasta, assim, de além de criar os seus próprios universos, ele também consegue trabalhar com universos de outras pessoas. É uma característica que ele tem também. Então ele começou a escrever a lenda de Ganon mesmo, que é um personagem, um NPC importante daquele Nerdcast de RPG. Então era pra ser uma trilogia que acho que vai virar uma quadrilogia, né? Uma tetralogia. Sim, né? vai. Vai virar uma tetralogia. Não importa quantos que surgirem, eu vou ouvir todos. Na verdade, vão surgir até mais, né? Tem outras trilogias aí que foram anunciadas na CCXP, que ainda vai ter uma outra trilogia escrita pela Karen Soarelli. Então, tipo, material de Ganon tem bastante. E aí, ele foi fazer esse universo expandido da lenda de Ganon, desses livros que todo mundo gosta. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou corrigir foram dados. Eu vou corrigir essa falha imediatamente. Por mais que eu conheça mais os Nerdcasts, esse universo expandido eu não conheço muito, porque eu não li os livros ainda. Contrapartida, o Marcos... Eu devorei de a coleção em menos de 2 meses. Foi muito bom mergulhar na história. Eu fiquei viciado. Eu já falo isso no canal há um tempo. E quando eu comecei a ouvir livros através do Storytel, eu fiquei muito... eu gostei, porque o meu trabalho, eu viajo muito, e as viagens que eu faço são viagens curtas de carro, às vezes não tão curtas, mas de carro. E então, nessa de uma cidade para outra, cara, ouvir música tem uma hora que seu repertório acaba. Ele acaba mesmo, até porque eu tenho um repertório musical que é mais restrito. Eu escuto menos, eu até escuto músicas de forma diversa, mas pra eu ouvir individualmente, eu escuto um repertório muito restrito. E aí eu comecei a ouvir livros, porque eu desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito de ler. Então eu tinha o hábito de ler pelo menos um livro por mês. Então isso era um hábito recorrente. E há muito tempo eu não conseguia fechar um livro. Muito ligado a não ter tempo. E aí, com isso, veio o Storytel, audiobooks e tal. Eu tava no hype de ouvir todos os livros de Tormenta. Foi ali que eu gostei bastante da escrita do Leonel. E dentro de gostar da escrita dele, veio também a forma com a qual ele moldava o mundo. E aí... seguir na linha dele, né? Tipo, vamos ouvir tudo que ele tem de livros aqui no Storytel disponível. E veio a Lenda de Ganon como uma das opções. Eu pensei, vou ouvir, mas sem pretensão nenhuma, porque até então eu não tinha ouvido falar nada sobre a Lenda de Ganon. Nem, na época eu não estava acompanhando o Jovem Nerd, não estava acompanhando nada disso. E aí eu pensei, na verdade estava assim, eu tava ouvindo algumas coisas do Nerdcast RPG Cthulhu, então eu tava ouvindo episódios esporádicos que também botava pra ouvir. E aí eu falei assim, mas não conhecia nada da Lenda de Ganon. E aí eu comecei a ouvir, e aí comentei com o Paulo, caraca, achei um livro do Leonel muito bom, não sei o que. Ele falou assim, cara, isso veio do Jovem Nerd, ele me explicou todos os detalhes, aí eu me aprofundei, me apaixonei pelo mundo. Eu acho que ele tem uma simplicidade muito grande que dá pra você explorar muitos detalhes. Uma simplicidade não significa simploriedade, tá? Então, só pra galera que tá aqui ouvindo, porque ele é simples, porque ele tem detalhes que você consegue enriquecer durante uma campanha. Eu acho que essa simplicidade faz com que você pode explorar diversas oportunidades sem você ficar preocupado, se eu mexer isso, vou mexer muito no lore e isso vai acabar atrapalhando. Já Tormenta é uma parada que, se você não tem um domínio do lore completo, pra galera que quer ouvir dentro do lore tudo certinho, você talvez acabe esbarrando em detalhes que pode prejudicar e tal, e a galera acabar não gostando do que tá ouvindo. E já no Ganon, como você tem mais espaço pra explorar, eu falei assim, cara, isso é muito bom pra mestrar em RPG. E foi nessa pegada que eu decidi seguir. E uma das coisas que eu acho que é fantástico lá, que os vilões é todo mundo. Não tem um bonzinho na porra da história. Nem os deuses, nem os demônios, nada. Nada é bom naquele mundo. E eles ainda falam que querem que o mundo seja bom e verde. Verde bom.
Mas vamos Bom, lá. mas- Hoje, na verdade... Oi, desculpa. Não. Então vamos lá, rapidão. O Paulo já me deu uma direção mais ou menos da onde surgiu, né, a ideia da Lenda de Gano, né, que foi no Nerdcast e tal. E aí você nem sabia, apesar de estar acompanhando o Nerdcast com outra vertente, tava lendo ali o livro. Mas assim, pra pessoa que não conhece a Lenda de Gano, dá uma palhinha como mais ou menos é o cenário, assim, a base da história, né? Sem spoiler, né? Obviamente. É difícil falar sobre a base da história sem dar algum tipo de spoiler sobre os livros, mas eu vou tentar só me apegar a nomes. E aí fica a curiosidade pra galera que queira olhar, né? A história não vou seguir a linha do tempo que surgiu dentro dos jogos, mas eu vou seguir a linha do tempo que foi escrito, né? Tudo começou quando dentro do mundo os deuses não estavam felizes com a humanidade, que as pessoas não se importavam mais com nada, não adoravam mais os deuses, não tinha mais nenhum vínculo, o caos estava instaurado e os deuses decidiram dar um reboot no mundo, né? Entre aspas. E dentro e existia uma família, né, que era a família Gannor, que reinava por esse mundo. O reino deles era bem vasto, era o reino mais importante, parará pão duro. Só que o que acontece? Durante o passar dos tempos, né, houve uma derrocada dos Gunnors, e não vou entrar nesse mérito da derrocada deles, porque vocês têm que... Eu vou usar até também um pouco disso dentro da história, mas está tudo muito ligado a o que eles construíram dentro da corte deles e como eles foram traídos. Então, durante a queda deles, eles praticamente foram dizimados, só que uma pessoa aleatória conseguiu fugir, conseguiu se esconder do mundo, né? Mas ficou esquecido. Então, por conta dessa questão, surge a vontade dos deuses de destruir, realmente fazer um reboot no mundo. E dentro desse reboot, eles invocam o Devorador de Mundos. É um ser composto sobre a vontade dos deuses, que ele tem como missão destruir o mundo por completo para que os deuses possam refazer toda aquela história, né? Literalmente é um apocalipse que surge na vontade dos deuses, por conta do que se instaurou no coração das pessoas. E aí, então, vendo que isso era um problema para o mundo abissal, né, eles decidem ajudar a humanidade a se livrar do Devorador de Mundos. E eles conseguem invocar uma horda de dragões e conseguem, então, finalmente derrubar o Devorador de Mundos. No caso, o primeiro Devorador de Mundos. Essa horda de dragões. E desses dragões, o que surge ali, o que ressurge como o único que restou disso tudo foi Zamir, que era um dragão vermelho. E para que ele pudesse continuar vigilante, para que não surgisse um novo Devorador de Mundos, ele se torna um grande ditador. Reinou durante muito tempo nas terras de Gannor, fazendo com que não surgisse nada que pudesse afetar a coisa dele. Então ele começou, na verdade, a isolar os povos. Ele não deixava que as pessoas viajassem, e para isso ele tinha hordas de mortos-vivos e hordas de hobgoblins sobre o seu domínio, para que eles pudessem se tornar... eles eram as ferramentas dele no mundo, né, os vigias deles, e as pessoas eram proibidas de viajar, as pessoas tinham uma série de restrições, e uma das coisas que ele fez foi acabar com o conhecimento do mundo. Acabando com o conhecimento do mundo, ele acaba restringindo as pessoas a saber o que elas poderiam fazer. Então, era praticamente assim, ninguém sabia o que existia fora do seu próprio vilarejo. Então, a herança da família Gannor, ela ressurge através de uma criança que recebeu a bênção dos deuses e recebeu um anjo que cuidava dele. E esse era o Huff Gannor. Eu não vou me aprofundar no detalhe dele, porque quem quer conhecer mais sobre o detalhe do Huff Gannor vai ouvir os livros, vai ler os livros. Quem tiver interesse em ler, quem tiver a possibilidade de lê-los, leia, que é um hábito muito melhor, mas quem não tiver, você tem acesso pelo Storytel para ouvir os livros, assim como eu tive a oportunidade de ouvi-los. Depois de muitas coisas, o mundo segue o seu rumo. E aí as pessoas voltaram a viajar, voltaram a ter suas individualidades, os males dos mundos, né, não deixaram de existir, mas elas voltaram a ter conhecimento, elas voltaram a ter acesso às coisas, elas
os reinos se comunicavam novamente, então voltou a ter uma vida normal, não existia mais a restrição que existia quando Zamir estava dominando. A ideia do jogo é que se passe muitos anos após tudo isso, até mesmo fazendo uma linha, como se fosse uma linha temporal paralela ao que está acontecendo no Nerdcast RPG hoje. De vez em quando surgiu já o primeiro episódio. Por que eu não quero fazer alguma coisa junto com um deles? Porque é muito difícil de você fazer uma narrativa que vá circular junto ou em paralelo com que eles. A gente não sabe como que eles estão jogando, então é mais fácil você criar um mundo paralelo. Então vamos dizer que esse seria Gano Orla do Dragão aqui. A gente não tem interesse em fazer algo canônico, no caso, né? Porque nem entenderia como fazer algo canônico dentro do universo. Então é o que seria uma espécie de, sei lá, um jogo. A nossa versão, né? Um multiverso. Um multiverso. Será Ganon 2? O multiverso de Ganon. O multiverso. Então, qual é o grande lance da aventura? Que vocês pudessem explorar o que esse mundo tem de campanha dentro da visão que eu consegui construir ali do que eu ouvi, do que eu li, do que eu continuo lendo. Na verdade, eu já voltei a ouvir os livros, então em breve a gente vai falar mais um pouquinho. Espero que vocês possam também, no decorrer do tempo, ouvir um pouco. Mas eu espero que a gente possa construir alguma coisa dentro do que tem ali. Ou seja, pegar o livro base que tá ali, né, que foi disponibilizado pela Jambô. Inclusive, eles estão fazendo uma parte sobre Lenda de Ganor pra edição de luxo e tá ficando bem bonito. Eles fizeram toda uma propaganda agora esse final de semana. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá. Tem até material disponível de graça para vocês darem uma olhada com um kit introdutório. Bem legal, bem interessante. E a ideia é essa, a ideia é criar esse ambiente pros jogadores. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Você se referiu aos deuses, né? Que teve tipo como se eles quisessem rebutar o mundo e tal. Quem são esses deuses, no caso? Eles são os mesmos deuses do... Tem a ver com os deuses do totalmente diferente. Não, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Os deuses em si, eles não recebem nomes, não recebem nada. Ali as pessoas recebem a bênção deles através dos santos, né? Quando você vai lá na parte de... Deixa eu até abrir aqui para poder falar para vocês os nomes certinhos. Existem os santos dos reinos, né? Então cada reino ele tem um santo protetor, né? Que seria quase como a gente vê na parte do clerical cristão, né? Do católico cristão, é quase como se fosse um santo padroeiro. Então cada um tem lá a Santa Crisnia, ela tem uma característica, o São Arnaldo tem outra característica, Santa Imuen tem uma outra característica, o São Teodric tem outra característica, São Otto mais uma, e não são muitos. Então esses são os santos que tem disponíveis para vocês. E aí eles, dentro do sistema de T20, como eles têm lá, você recebe também algumas bonificações por você ser um clérigo. Aqui somente se você é clérigo, você tem acesso a bênçãos desses santos, né? Se você é um devoto, você não tem uma bênção específica sobre isso. Mas se você é um clérigo desse santo, você tem lá as suas obrigações, as normas, tem os poderes que são concedidos por eles. Então tem aquela mesma mecânica que existe em Tormenta. Entendi. E isso é legal. Por quê? Porque ele torna bem mais simples, tá? Como ele é um número restrito, então você tem... As variações são bem poucas, mas são peculiaridades bem distintas e bem mais simples também. Porque como são santos, poder, toda a existência deles é baseada na fé do povo. Então a gente pode fazer uma mecânica do poder ganhar uma restrição por conta do abatimento da fé. Então é bem mais tranquilo de você fazer alguma coisa sobre isso. Vamos lá, vamos às perguntas. O que a gente pode fazer? Sobre as raças, quais são as raças disponíveis no mundo? Cara, isso é muito legal. Isso é uma das partes que eu mais gostei. Acho que o Paulo quer falar alguma coisa antes. Eu pensei que tava mutado. Antes de entrarmos nessa parte das raças, uma coisa que eu tô vendo, vocês estão falando aqui, eu tô olhando no PDF. Uma coisa que eu já notei, e isso também dá pra sentir ouvindo o Nerdcast, eu acredito também deve ter a mesma vibe no livro, que ele é mais fantasia clássica do que o Tormenta. Essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença que eu já vejo aqui no coisa. É porque ele tem uma presença mais forte das raças que nós já estamos habituados em fantasia. E ele tem é como se eu dissesse que seria eu tô sentindo
Que Lenda de Ganon seria como... Não sei se é o termo mais adequado, mas é quase como se fosse um Tormenta Old School, no sentido que ele resgata aqueles tropos, né, aquelas raças de RPGs passados. Uma pegada mesmo Tolkien, uma pegada mais Conan, entendeu? Mais olha, talvez se a gente entrar no Capa-Espada, eu acho que ele funcione como isso, mas não muito como Tolkien. Por quê? Por que eu vejo isso? Não, eu falo Tolkien no sentido de que, tipo assim, anão, elfo, essas raças que a gente tá meio no imaginário da fantasia, né, quando a gente pensa em Tolkien, né? Eu vou fazer um comentário aqui que talvez não seja completamente certo, mas quando eu vejo Tormenta, eu vejo um mundo extremamente complexo, que quando a galera não conhece, né, não interage muito com o mundo, ele vê quase como uma colcha de retalhos. E aí porque ele foi construído de uma forma aleatória, depois ele foi concentrado, compilado, e aí quando você mergulha um pouco mais na história, você entende essa grande variação, você vê também a necessidade de você ter raças diferenciadas, porque os moldes do mundo é composto por isso. Então eu vejo uma grande vantagem no Tormenta por conta disso, que é onde você pode explorar da forma que você bem entendeu a fantasia medieval. Quando eu falei que Lenda de Gânor ele é um pouco mais simples, eu trouxe para esse ponto, que tipo, primeiro de tudo, a diferença de um livro pro outro é que você tem muito menos opções para construir alguma coisa. E também você tem, só que ele é completamente adaptável à Tormenta 20. Então, se você quiser pegar uma raça de Tormenta 20 e usar aqui, você pode. Depende da restrição que o mestre quiser impor ou ampliar dentro do jogo. Sim. A minha ideia é que a gente apresente o que existe dentro do livro base pra galera que queira jogar esse mundo, entendeu? Então vamos usar a base de raças que tem aqui. E aí ele vai lá. Aí completando isso, vou emendar com o que o Igor falou. Então se você vai escolher o quarteto básico, que nem tem um quarteto básico aqui. Não tem. Eu tô aqui olhando. Mas se você for usar o trio base lá do RPG, então vamos lá, os três aventureiros, Aragorn, Legolas e Gimli, o humano, o anão e o elfo, eles são raças construídas para funcionar como é o clássico do RPG, tanto que eles têm diferenças da regra de Tormenta 20 de um e do outro. Então, quando você vai olhar, as diferenças são gritantes? Não são diferenças gritantes, mas são diferenças significativas quando você quiser construir alguma coisa. Então quer dizer que eu posso usar a Tormenta 20 para jogar Gânor? Pode, mas você vai sentir alguma coisa de lore se você utilizar essas raças base para isso. Então, eu quero só usar o que eu conheço do Nerdcast para poder usar só o sistema base de Tormenta. Vai conseguir jogar, só que você vai ter restrições por conta do lore. E aí você entra com as raças que não tem no Tormenta 20 e tem aqui para você usar, que aí é 100% adaptável. Inclusive, quando eu adquiri o livro, foi na CCXP, né, que a gente fez lá até a transmissão. E eu tava conversando muito com o Rafael Desvalde sobre esse detalhe. Ele falou assim, cara, as raças que existem em comum nos livros, a gente vai manter as regras indiferentes, né? No caso, humano, anão e elfo. Indiferente de um livro para o outro. Mas as outras que não existem nos outros livros, por exemplo, gigante, hobgoblin, meio-elfo e aberrante, elas vão ser intercambiáveis. Então, se você quiser pegar essas regras aqui dessas raças e utilizar em Tormenta 20, você vai poder. Isso Inclusive, eu vi uma mesa de fim dos tempos onde uma galera tava usando um aberrante na mesa. E não sei como que ele usou no lore, eu ainda não vi essa mesa rolando, mas eu achei que ficou interessante. Achei que, o cara usou e foi lá e lançou. Fez o que era a proposta do jogo. E aí eu achei que ficou legal. Então vamos passar rapidamente aqui um pouquinho de cada uma delas. A primeira é o humano. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem diferença, a não ser do lore, né?
Em termos de regra, não tem muita diferença. É mais um em 3 atributos e o versátil igual Tormenta. Se não ficou claro, Tormenta 20 e Lenda de Ganon compartilham o mesmo sistema que é o T20. É o mesmo. Se você sabe jogar um, consequentemente sabe jogar outro. Sim. Isso aí fica bem tranquilo. Seguindo pro anão, eu tô vendo aqui com o anão, ele tem mais 2 em Constituição, mais 1 em carisma. Inteligência e menos 1 em carisma. Já é uma diferença do anão do T20. E também as outras características, né? Busca pela perfeição, que é uma questão que ele já consegue criar itens superiores, independente de ser um inventor igual em Tormenta 20. Até porque a classe inventor não existe em... Sim. Depois a gente vai falar sobre as classes. Então, tipo assim, os anões, eles são praticamente os criadores, né? Os caras que gostam de artesanato. Quase a cultura deles é tão enraizada em artesanato e engenharia que isso faz parte da própria raça. Da própria raça, no caso, né? Exatamente. Assim, eles conseguem separar isso do... Pô, muito bacana, cara. Agora, seguindo aqui, Igor, outro que é elfo e tem uma diferença. Aqui e é gritante. A diferença do elfo eu achei bem gritante. É porque o elfo aqui eles resgatam mais a visão do elfo anterior, aquele elfo que vive na floresta, que meio aquele círculo de druidas mesmo, né? Ele é um eu acho que é uma visão mais Tolkien mesmo, né? De certa forma. Eu acho que ele se aproxima até mais dos clássicos do RPG do que do Tolkien. Sim. O Tolkien, o elfo é o Superman do verdade. Tolkien, né? Pior que é verdade. Os elfos são os anjos, né? São os anjos do mundo. E já os elfos aqui, eles são mais aquele elfo da floresta mesmo. Tem até em algumas raças distintas em D&D, por exemplo, que eles falam lá, alto elfo da floresta, parará pão duro. Então aqui ele bota bem isso. Então ele tem uma ligação. Fala. O que eu achei curioso aqui é o seguinte: os atributos deles aqui é mais 2 em sabedoria, mais 1 em destreza e menos 1 em constituição. Isso para um personagem que seria um druida ou até mesmo um caçador, tranquilo. Mas ele dá uma sugestão de classe aqui de um mago. Não parece atributos que favorecem o mago. Lá no final você vê a diferença. Sentidos elfos, que você recebe... desculpa. Aqui é uma magia antiga. Você recebe mais 1 ponto de mana por nível e usa a sabedoria como atributo-chave em misticismo e de magias arcanas, em vez de inteligência. Essa é a diferença, porque quando você vai no lore de Lenda de Ganor, os elfos são oriundos da Alta Floresta. Acho que é esse o nome que eles dão. Alta Floresta, se eu não me engano, tá? Porque agora fugiu o nome, tá? Então, eles são realmente muito ligados ao que há de antigo no mundo. Eles são mais antigos do que a formação de sociedade, tá? Então, ele cria-se um ambiente disso. Aí, a partir daqui, essa aqui é a única semelhança em um Tormenta aqui. Agora começa a vir as coisas novas. Isso é legal pra caramba quando a gente começa a você poder jogar com um gigante, mano. Cara, muito bom. Muito bom, assim. Cara, tem um personagem no livro que é um gigante, na trilogia dos livros, que eu acho ele fantástico. Primeiro, para começo de conversa, existe o embate dele com o Huff e, tipo, de cara, é o combate mais maneiro do livro, tá? Desse personagem com o Ganon. E aí eu acho que ele é bem característico. Ele tá desenhado aqui no livro, esse personagem. Não tá aqui na descrição da raça, mas ele tá desenhado um pouco mais à frente. E ele é o tanker. O bárbaro. Não sei. É o bárbaro. Ele é a essência do bárbaro, mano. Não dá pra... As sugestões que dão aqui, né? Lembrando que o jogo sugere, não é regra. Não, se você for gigante, tem que ser bárbaro, não é o caso. É como se tivesse, tipo, a classe bárbaro e gigante casasse perfeitamente, mas não te pede ser um gigante mago. Você consegue fazer. Não pede. Só eles não têm inaptidão, né? A única coisa que eles têm ali, que eles são inaptos,
ele tem lá uma característica que é o primitivo, né? Você sofre menos 5 em diplomacia, intuição e ofício. Sim. E também para uso de armas marciais ou exóticas. Então é menos, ou seja, ele é inapto a isso, até por conta da sua questão de ser uma raça mais primal. Sim. Mas o bicho é um tanque de guerra. Força, um bônus de mais 3. E a primeira classe a primeira raça em Tormenta 20, quer dizer, em sistema Tormenta 20, no T20, né? Que eu vejo tá com categoria grande. É isso que eu ia perguntar, né? Porque não tem nenhuma outra nesse nível, assim, de robustez, né? Não. Talvez, se tivesse sido adaptado Centauros, a gente teria isso em Tormenta 20. Sim. Mas ele já vem como base do livro, já uma raça com característica grande. Cara, pra quem lê os livros, cara, você consegue ver como é que funciona a mecânica de um gigante num mundo de campanha. E é muito legal. É muito interessante. E tipo, você vê... Eu não posso dar spoiler. Deixa isso pra lá. Vamos falar sobre as raças. Sem você dar spoiler... Mas só assim pelo que você leu. Provavelmente o gigante no grupo ele deve causar um incômodo ao redor, não deve? Ou não? Sim, porque falando sobre combate, às vezes um golpe de uma criatura grande vai encostar no amiguinho. E causar danos também ao local, dependendo do que seja, né? Sim. Dependendo do que seja, sim. Bem complicado, hein? Mas legal, gostei. É bem legal, bem legal. Eu acho super interessante. Agora dá pra jogar de Clunk. É o Clunk raiz, né? Inclusive, eu queria muito falar isso pro Cassaro. Cara, porque, mano... Vem jogar com a gente de Clunk, vem. Eu queria convidar ele. Vem jogar com a gente de Clunk. Você joga com um gigante chamado Clunk. Talvez entre um NPC chamado Clunk, em homenagem a ele. Agora tá vindo aqui uma raça que eu estou muito tentado em jogar com ela. Hobgoblin. Eu só falo uma coisa pra você, jogue. Hobgoblin, caralho, maneiro. Hobgoblin. Mano, o Hobgoblin é foda pra caramba. Cara, eu, particularmente falando, pra mim é a raça mais roubada. Cara, a ilustração do Hobgoblin aqui no livro é linda. É uma pena que vocês não podem ver aí. A gente não pode compartilhar por conta de direitos, mas... Cara, é incrível, é incrível. E vou te dizer, por que é mais roubada pra mim? Você já começa com redução de dano, de raça. Sim. Força, bônus de força, bônus de destreza, bônus de constituição e recebe um redutor de carisma. Sim. Que eles não têm muita personalidade, né? Eles são muito submissos, né? Exatamente. Eles precisam de uma liderança. Então, eu não chamaria de submissão. Uhum. É como se fosse o seguinte, eles são... a raiz do Hobgoblin é ser militarizado. Sim. Ele precisa de seguir comandos. Uhum. Não significa que ele não tenha suas próprias escolhas, não tenha suas próprias características, mas ele precisa de um comando, de um exemplo, de algo do gênero. Entendeu? Inclusive ele fala aqui sobre dependência de liderança, que é uma das características dele. Sim. Você possui a necessidade instintiva de seguir a figura de uma liderança. Escolha qualquer personagem, geralmente aquele de maior carisma, como um líder. Embora não seja forçado a obedecê-lo, você tem a tendência de ouvir os conselhos e opiniões de um líder de maneira mais favorável. Ou seja, é como se você tivesse que interpretar que aquela pessoa seja você tem uma empatia maior por aquela pessoa. Uhum. Tem aí vem algumas restrições, né? Se você não interage com esse líder, você sofre menos 1 nos seus testes de perícia se estiver distante dele, além de alcance médio. Cara, uma coisa assim, se Lenda de Gano tivesse saído antes de Luminário, provavelmente teria feito a Mystique com essa raça, em vez de fazer de Orc. Que casa perfeitamente com a psicologia dela. Maneiro. Não necessariamente não pode acontecer um retcon, né? Exatamente. De repente, fica a dica. E aí, seguindo, não é bem uma raça, é um híbrido de uma, né? Que é o meio elfo. Aham. Mas é curioso que ele tem aqui atributos completamente diferentes da sua raça de origem, que é o
Que é o os que elfos. Mas quem disse que a raça de origem é o elfo? É só uma das duas raças de origem, a outra é humano. Uhum. Então, se fosse... Aí eu acho que combina pra caramba, porque ele recebe mais 2 em carisma e mais 1 em qualquer outro atributo. Então, se mais 1 em qualquer outro atributo, é uma herança dos humanos, né, em base. Sim. Ou de algumas outras raças. E o mais 2 em carisma, o elfo não recebe bônus em carisma. Só que todo mundo popularmente fala que elfos são muito belos. E aí quem recebe essa presença é um humano com esses traços élficos, né? Um híbrido da raça. É porque esse meio elfo aqui é a representação do híbrido de humano com elfo. Sim. Né? Vamos dizer que nesse mundo não exista híbridos de qualquer outra raça com elfos. Né? Ou, de repente, se existir, esse híbrido se torna ou a característica de uma das duas raças com alguma deformidade. E aí se você pega essa característica, então você tem um humano com aquela presença élfica, e eu acho que isso deixa ele próximo dessa característica. Só que ele tem outras vantagens, né? Apesar de que eu achei que ele é algo que tem menos alterações de atributos, mas ele tem uma parada que eu achei muito interessante, que é a longa infância, uma das características da raça. Você escolhe uma origem adicional, recebendo como os benefícios, mas não os itens dessa segunda origem. Né? Pô, e cara, também... Podia pegar herdeiro, mas alguma outra coisa. Fazer um combo aí. Essa na minha opinião, é a raça preparada para o combo. E aí, por último aqui, fechando, são os aberrantes. Esse eu tô curioso pra saber do que se trata. Então, eu tava lendo ela um pouco mais. Vamos lá. O que é um aberrante? Na verdade, o terceiro Devorador de Mundos, quando caiu, que aí é a história que surge dentro do Nerdcast RPG, o sangue dele e as vísceras, tudo isso, surgiu uma coisa chamada de óleo negro, né? Que ele é capaz... Aqui ele tá falando só sobre o Devorador de Mundos, mas eu acho que aí talvez eu esteja confundindo alguma coisa sobre o lore, né? Depois eu vou me aprofundar e talvez corrija isso que eu acabei de falar. Mas essa característica, né? Esse óleo negro que surgiu através da queda do Devorador de Mundos, ele fez com que as pessoas que tivessem contato com ele recebesse alguma alteração física. E aí você vira um aberrante, né? Aí surgem as raças oriundas dessa característica. E por isso você surge com uma série de questões aqui, né? Primeira coisa, um aberrante, ele sofre mutações físicas, que a pele dele muda, então ela tem a tendência a ter uma coloração meio pútrida, né? Até ele é bem descrito com o personagem do Rex, né? Do Thiago Rex, que joga também as mesas o personagem dele é um aberrante, então ele recebe uma redução de carisma em 2 pontos, e aí você escolhe uma mutação, e aí essa mutação ela funciona como a característica da raça que você pode pegar como um bônus de poder da sua, ao invés de você pegar o poder da sua classe, você pode pegar mais um bônus desse da característica do aberrante. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, né, como leigo da parada. Seria algo próximo a um Lefou, mais ou menos? Não. Assim, essas habilidades, no caso. A mecânica funciona bem. Porque como o Lefou, você pode pegar lá os poderes da tormenta. Isso. Né? Nesse aspecto funciona assim, só que ele não tem outros traços de raça, entendeu? Por exemplo, o Lefou tem mais traços de raça ali que são... notáveis, né? Os aberrantes, tipo assim, eles são humanos que foram tocados e sofreram mutações com sangue do Devorador, é isso? Exatamente. E aqui a mutação, ela fala até o seguinte, né? Mas ele não nasce assim, tipo, os Deforges nasceram assim, nascem aleatórias dessa forma. Eles são tornados, né? É assim. É tipo como se fosse uma parada meio vampirização, isso. assim. Uhum. Isso. Você, no meio do lore, você pode acabar se tornando um aberrante. Ah, entendi. Show. Tanto que o personagem do
do Rex na história, ele era um humano, e aí por ter sido uma das pessoas que derrotou o Devorador de Mundos e ter sido banhado pelo óleo negro, né, pelo sangue, as vísceras da criatura, ele volta nesses novos episódios que estão surgindo como um aberrante. Então ele tem várias características. E tem características aqui maneiríssimas, né? Ele fala assim, ó, você recebe a redução de -2 no carisma, e aí vem as suas mutações, né? Você escolhe 4 mutações da lista a seguir, e quando recebe um novo poder de classe, pode trocar esse poder por uma mutação. E cada mutação só pode ser escolhida uma única vez. Então eu vou colocar aqui um ponto aqui que é bem legal. Tipo, couro rochoso. Já começa com +2 na sua defesa. Você já pode começar com isso. Então você pode fazer aqui um personagem... E ele é bem interessante porque ele não tem somente características para físico, né? Ele também tem uma outra característica aqui, ó. Por exemplo, se for um ladino venenoso, você pode receber resistência a veneno +5, pode gastar uma ação de movimento e um PM para envenenar uma arma que esteja empunhando. A arma pode causar uma perda de 1d12 pontos de vida. Tem uma outra característica aqui que é para magos, né? Uma magia bizarra. Você pode lançar uma magia arcana de primeiro círculo à sua escolha. Atributo-chave, inteligência ou carisma. Se aprender novamente essa magia, seu custo diminui em -1 ponto. Entendeu? Então tem metamorfose. Você lança disfarce ilusório automaticamente. O atributo-chave dela é carisma. Então, e assim por diante. Você tem várias possibilidades dentro do lore para você poder seguir e construir um personagem alterado pela natureza do Devorador de Mundos e montar como você quiser. Cara, isso é bacana porque você pode ter né? Que aí entra na minha próxima pergunta, já tô dando um gancho aqui para vocês, que você pode estar com uma classe, né? E através dessas habilidades acabar colocando características próximas de uma outra, entendeu? E aí fazer uma parada bem distinta, bem diferente. E aí minha pergunta é: quais são as classes, né? Bom, vamos primeiro colocar, tipo, que ele tem menos classes que tem no Tormenta 20, né? Acho que Tormenta 20 tem 16 classes, não é isso, Paulo? 14 classes. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 classes. E algumas delas, elas, por exemplo, não tem a classe clássica do RPG, que é o guerreiro, mas alguma coisa que se assemelha a isso tem um soldado, tá? Então, ele é uma classe que eu achei bem interessante. Quem vai olhar ali a construção dessa classe. Você pode usar a construção da classe de guerreiro de Tormenta 20? Pode. Você pode pegar lá, porque eu quero que ele seja um guerreiro. Mas a ideia desse mundo é que os reinos, os guerreiros, eles sejam militarizados. Então, por isso, soldado. Entendeu? Eu achei estranho também de eles não terem paladino. Porque não existem guerreiros santos. Os santos, eles não buscam algozes da sua vontade. Tipo assim, então foi meio que um pouco do retcon, porque eu lembro que no primeiro Nerdcast o personagem do Eduardo Spohr era um paladino. Beleza, mas vamos dizer que você... O que vai ser um paladino aqui? Ele vai ser um clérigo de combate. Ou um cavaleiro, no caso, né? Ou um cavaleiro. Eu não li aqui a classe de cavaleiro se tem mudanças características, se pode adotar algum tipo de característica dentro de alguma coisa próxima do paladino, mas se for por comportamental, pode estar dentro do cavaleiro, mas se for por questão de você ter poderes divinos, você vai ser um clérigo de combate. Por exemplo, spoiler, não é spoiler isso, mas o próprio Hrothgar, que é o personagem central do mundo, ele é um clérigo. E ele é o cara que desce o cacete em geral. Sim. Entendeu? Falando sobre as classes base, né? Bárbaro, bardo, bucaneiro, são classes que estão dentro do Tormenta 20 também, né? Caçador, cavaleiro, clérigo, druida, ladino. O arcanista aqui é mudado para mago apenas, e dentro de mago ele tem tradições arcanas para qual ele vai poder transitar. Então, ou seja, você pode ter uma tradição abissal, uma tradição elemental, tradição erudita. Daqui a pouco a gente volta nesse ponto. Tem um nobre e tem um soldado. No soldado é alguma coisa que gira em torno ali do guerreiro, mas ele é mais militarizado. Falando sobre... vou seguir primeiro pelo mago, né? No Tormenta 20 ele tem a classe que é arcanista, que segue sobre 3 linhas, né? Você é bruxo, ou você é um feiticeiro, ou você é um mago mesmo. Eu acho que
mencionando que acho que o personagem do Eduardo Spohr foi transformado no Cavaleiro, porque tem uma arte aqui do Cavaleiro que é idêntica ao personagem dele. Possivelmente. Eu não posso afirmar se essa é a Ou ilustração de desse repente, personagem. de repente o cara é um cavaleiro, um multiclasse cavaleiro com clérigo, entendeu? A ilustração do clérigo aqui é do Huff Gunner. Que O porra, tá clérigo- iradíssima. O clérigo é o Huff Gunner. É o Huff Cara, Gunner. só pegar o martelinho dele gancho. Cara, que artes fantásticas desse livro. Muito bonito. São muito bonitas. São muito bonitas. Eu julgo dizer que talvez seja o livro mais bonito que a Jambô já produziu. Cara, muito bonito. Eu fiquei de cara com a Hobgoblin que tá ali também. Muito maneira. Cara, se você for olhar nas menções, eu vou pegar aqui o livro pra dar uma olhada pra vocês. A equipe de artistas desse livro, cara, é muito grande e é muito legal. As artes internas foram produzidas por uma equipe gigantesca, na minha opinião. Essa personagem de caçador aqui, ela é algum personagem do livro? Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui. Uma caçadora... Então, como ela não tem um nome aqui, né? Ela tá acompanhada de um cachorro branco. Ela me lembra um personagem da história, mas ela tá mais pra bárbaro do que pra caçador. Mas não é ela, não. Não é um personagem do livro. Aqui no Druida tá o... Aqui no Kreg, no Kreg você falou exatamente aquela questão, né? Que são santos, né? São os santos. Então, os santos, a mecânica funciona parecida com os deuses, né? Você recebe poderes, só que você recebe todos os poderes, né? Por exemplo, vou ler aqui, por exemplo, São Arnaldo, que é o santo mais popular dentro do lore vocês veem dentro do Nerdcast RPG, o tempo inteiro lá, acho que é o Azaghal, né? É o Azaghal que fica lá, que ele é o clérigo da parada, falando sobre o Santo dos Pés Descalços, que é a representação do Huff Gunner, que é um devoto de São Arnaldo. Então ele fala aqui, né? Você aprende magia, abençoar alimentos e soma o seu carisma aos pontos de vida restaurados por seus efeitos de cura. As normas dele, você pode usar armas que usam dano de corte ou perfuração e não pode negar cura e alimento para as pessoas inocentes ou que estejam sob sua custódia. Não pode usar armas de corte ou perfuração, né? Mas o poder concedido é só um único poder. É magia divina e um poderzinho só. Exatamente, é aquilo ali que tá ali e pronto, acabou. Então eu acho que isso se torna mais simplificado. Sim. É que a força divina não é tão atuante no mundo de Gunner como é no Tormenta. No Tormenta exatamente. Você encontra a Calmin na esquina, né? Exatamente. Nesse caso aqui, não. A influência dos santos, com exceção de um que aí faz parte do lore, aí quem vai jogar, quem vai assistir a gente vai ouvir um pouco. Tem lá o Santo Vivo, né? E aí esse aí, ele é bem influente, ele tem uns macete brabo lá. Depois eu tenho até que dar uma olhadinha se tem ficha dele aqui, que o cara é brabo. Sim, seguindo adiante aqui pelo Druida, caraca, essa arte do Feldon tá muito maneira. Puta que é muito. É foda, tá fodíssima mesmo. Muito doido, né? Bem ele assim na parada. Cara, e a Ladina, né? O Ladino tá ali, um anãozinho Ladino. Muito maneiro. Assim, apesar de a galera que joga vai olhar uma classe, vai olhar muitas características bem próximas, tem poderes diferenciados, tá? Que vocês vão poder, de uma classe para outra, tem características que são diferenciadas. E dá para você incrementar em alguma outra campanha que queira. De repente, vamos usar. Se você vai jogar Tormenta 20, gostou da característica que tem nesse jogo aqui, quiser botar para as outras classes de lá, funciona bem. A classe nobre aqui é uma classe roubadinha, na minha opinião. Vou dar uma olhadinha. Mas isso no Tormento também cara. É que as pessoas não dão o valor que ela merece. No dia que as pessoas descobrirem nobre, vai ser o terror de qualquer narrador. Pois é. Como eu falei, o soldado, né? Mas vamos falar um pouco sobre o mago. As tradições arcanas dos magos é bem interessante, né? Porque isso vai influenciar bastante qual é o lore do seu personagem. Então, se você vai escolher uma tradição dessa aqui, você tem que entender quais são os preços da magia, os segredos básicos dela, qual é o segredo aprimorado dela e assim por diante, para você ver como é que o seu personagem vai andar durante a campanha, tá? E aí funciona como dentro do feiticeiro, né? Que você
tem lá, Sim. tem que escolher dentro daquela característica ali, você vai, em algum determinado momento da sua evolução, você pode pegar um segredo aprimorado, o segredo superior dele. Mas deixa eu perguntar, os segredos são como fosse poderes? Eu pego eles a coisa ou eu vou ganhar esse segredo na progressão da classe automático? Então, olhando lá com a linha evolutiva do mago, deixa eu clicar aqui para ir mais rápido. Aí você tem lá, né? No primeiro nível você recebe a sua tradição arcana básica. Sim. Aí você vai olhar lá, não, pô, a minha tradição arcana eu decidi usar lá como a tradição elemental. E aí eu vou receber lá, você recebe a redução de dano 5 contra o tipo de elemento escolhido, CD para resistir às magias que causem dano desse tipo aumenta em 1. E aí no segredo aprimorado, as suas magias causam um tipo de dano escolhido em menos 1 PM e causam mais um ponto dado. Ah, como é que eu posso evoluir isso dentro do meu personagem? Eu acho que eu já respondi aqui a minha pergunta. Eu tô vendo aqui que ele é um poder. Caso o segredo aprimorado, eu posso pegar ele quando eu atingir o nível 5 e o segredo superior quando eu atingir o nível 9. Exatamente. Eu tava aqui só tentando achar onde que tava exatamente, mas tá logo aqui no início do coisa, na explicação do Tradição Arcana. Exatamente como funciona o feiticeiro no... Sim. No coisa. Então é seguindo a mesma linha. Você consegue chegar ao segredo até mais rápido, né? Porque acho que é no 11 que você chega no superior, não é isso? Por aí. Se não me engano. E aí você consegue trazer isso pro seu personagem no nível segredo superior. Tá muito ligado a literalmente a evolução do seu personagem no decorrer da campanha. E eu achei bem... Como na tradição... No Tormenta 20 só tem 3 linhagens pra feiticeira, que são 5, né? Então fica legal. Ó. Absal, Elemental, Erudita, Rústica, Onírica. Isso aí. São 5 tradições arcanas. Então você pode ter uma variação de magos assim, com uma gama bem grande. Se eu não me engano, esses caminhos da magias aí eram linhagens do feiticeiro no Tormenta RPG. Ah, era? Eu não lembro. Eu não cheguei a jogar tanto o Tormenta RPG. É que tava no manual do Arcano. Não tava no livro base. Entendi. Mas talvez no futuro virem caminhos, linhagens de feiticeiros e suplementos futuros, né? Pode ser? Tomara. Tomara que criem mais, né? Porque tem muita gama de linhagem ali que eles poderiam colocar. Sim, falta. Linhagens clássicas que não estavam no básico, né? Cara, as origens mudou muitas e outras nem tanto. Eu não vou me atentar a pegar alguma delas e descrever pra vocês. Só, antes de passarmos, a nova classe que substitui o guerreiro aqui, o soldado, ela é bem interessante. Igor, eu tava olhando aqui também. Primeiro nível, ele tem um ataque disciplinado. Quando você faz um ataque, você gasta 1 PM, enrola 2 dados e fica com o melhor resultado. Isso é maravilhoso. É praticamente já com sensação de combate de cara, né? Exatamente, de cara. Ele já tem isso com um padrão. Eu tava... Cara, Não, vai, desculpa, Marcos, pode falar. E tem ainda o mais um D6, né? Isso aí. Que ele ganha. Eu vou te falar que eu tava dando... Enquanto vocês estavam falando, tava ouvindo vocês, tava olhando aqui as classes, né? E eu vou te falar, cara... eu achei muito interessante. Eu já tô pendendo pra 2, né? Mas eu gostei muito dessa classe soldado aqui também. Achei bem interessante. Mas não é uma das 2 que eu tô mais declinado a escolher, entendeu? Cara, eu vou te ser sincero. A classe que eu mais gostei aqui, por incrível que pareça, eu não sou um personagem que joga com personagens magos, mas eu adorei as diferenças de mago aqui. Cara, tipo assim, até você me apresentar mago agora aqui, eu tô muito inclinado a jogar de mago. Porque eu tava muito... Eu sabia. Tava hypado aqui. Eu já botei até na minha ficha aqui no 20. Sabia. Eu tava olhando aqui e falei, cara, o Paulo vai escolher com certeza mago. Sabia. E eu gostei também bastante do Bárbaro aqui. Se jogar com o gigante. Se você for olhar lá... é brutal. Uma combinação... Nossa. Caraca, mano. Nossa, brutal mano. Demais. Inclusive, a arte usada na classe do Bárbaro é o gigante do livro do Gunnar. Que ele tem essa manopla aí com 2 bolas de ferro ali na mão. Só uma perguntinha, Marcos. Sim. Em Tormenta, a fé é algo muito plural.
E assim, a tanto de que você se for muito devoto, os deuses te abençoam de fato. Uhum. Aqui no Gano, tipo, você começar a ser, tipo, devoto do São Arnaldo, ele não vai ganhar absolutamente nada se ele for clérigo, né? É. Ah, beleza. As paradas são mais céticas, né? Então, necessariamente, Não, não precisa seguir uma divindade e não me dar benefícios. É isso. Não te dá benefícios. Mas o que acontece quando você engana? O benefício de você seguir uma divindade, ele vem pelo fato de você se ordenar e dedicar a sua vida a isso. Então não tá nada ligado a você simplesmente crer nele. Eu acho que se assemelha muito, entre aspas, obviamente, é você ter uma religião no nosso mundo presente. Aquilo vai te influenciar pela sua fé na situação. Então não tem nada a ver com que você, não, eu vou criar um personagem porque ele vai ter um benefício aqui a mais por ele seguir aquela divindade. Tanto que dentro da estrutura da classe, a questão dos santos está somente atrelado ao clérigo. Não tem lá uma opção de você olhar aqui, tipo, divindades ou santos para você escolher algum poder ou seguir. Beleza, então a gente fechou aqui as classes, agora passando pro perícias e poderes. Desculpa, para origens. Origens. Deixa eu colocar um ponto aqui sobre a origem. Tá. Como o mundo de Gannor, ele tem uma demanda um pouco mais brutal e algumas coisas assim, e pessoas que são viajantes, tem origens aqui que são muito interessantes, né? Tem Nômade, por exemplo, é uma origem que tem aqui que pelo menos eu não tô lembrando de ter visto em T20. Rato é interessante. A Selvagem acho que tem, né? Mas tipo, você pode ser uma pessoa que viveu nos ermos e tal. E eu tô sentindo que as origens são mais limitadas do que a Tormenta. São um pouco mais limitadas, sim, né? Você não tem tanta gama de coisas que você pode receber por isso, e aí você fica mais restrito aos detalhes daquela origem. Talvez aquele cara lá que vai jogar com meio elfo consiga fazer um combo maneiro, mas ela, uma vez mais, lembrando que eu falei lá no início, é um jogo mais simplificado, então ele tem uma dificuldade, uma certa restrição para você criar o seu personagem ali, para não ficar um personagem baseado em combo. Certo. As perícias eu tô vendo aqui que são as mesmas, não altera se você jogou Tormenta, as mesmas perícias. Mesma classe de perícia. E os poderes gerais aqui, tem poderes de combate, de destino e poderes de magia, e eles substituem os poderes concedidos por poderes de fabricação. Então, eu tenho que dar uma olhada melhor nessa questão dos poderes aqui de fabricação, porque eu não vou conseguir falar muito sobre eles agora. Ainda não li o livro por inteiro, mas eu acho que a gente vai poder aqui substituir para qualquer... É uma coisa que eu tinha falado com você em Tormenta 20, que eu tava querendo utilizar o meu caçador como sendo uma pessoa que pudesse se aproximar ali de um inventor. Então aqui você já tem isso dentro do lore, dentro da mecânica do jogo. Você não precisa ter a classe inventor para você ser uma pessoa que cria itens superiores. Você pode estar dentro da construção do seu personagem esse ponto. É o ofício, né? Eu tô lendo aqui. Uhum. O ofício que na você verdade, segue... é por você ser treinado em ofício, você vai fazer alguma coisa. Bacana, maneiro isso. Eu tô vendo que eles pegaram alguns poderes específicos de algumas classes e colocaram aqui dentro de poderes gerais de fabricação. Por exemplo, escrever pergaminho, isso era um poder de mago no Tormenta. Isso aí. Eles colocaram como poder geral mesmo. O mestre armeiro, eu acho que é do inventor, não é? Se eu não me engano. Sim. E aí você transforma uma... Cara, eu acho a classe Inventor, por exemplo, no Tormenta 20 foda. É maneiríssima. Só que como você tem uma classe específica para ser aquele tipo de coisa, você restringe as outras. Então você só cria itens superiores se você for um inventor. E aí, tipo... Beleza, pra Tormenta é aquelas pessoas diferenciadas, com uma mente diferenciada. E aí faz sentido. Então faz sentido até mesmo dentro do lore, né? Que tem lá o Gnomo de Arton, esqueci o nome, Lord Nimble, que é um grande inventor, talvez o maior de Arton. E dentro de Luminari nós temos o nosso Raven, que
O Paulo surrupiou um personagem pra virar um NPC. Não, na verdade ainda continua sendo a Micaela. A Micaela que é a principal ferreira da cidade. Mas ela é a principal. Porém, quem é a pessoa que a gente tem que procurar, porque a gente precisa foi um personagem jogador. Safado. Cara, eu tô vendo aqui o capítulo aqui de equipamentos, que por sinal, Igor, dá uma olhadinha na página na página de introdução, cara. Olha essa arte desse anão. Eu tô vendo. Eu já tinha visto já, achei fantástico. Mano. Tá muito maneiro. Esse anão aí é um anão que tem no livro, e aí leiam o livro pra saber quem é ele. Ele que ensina o Huff Gunner a se tornar um ferreiro, né? E inclusive por isso que você pode criar essa característica. Você pode aprender com pessoas e parará como você se tornar um grande ferreiro e aí você criar a característica. Ainda tem uma diferença, né? Quando você se torna uma pessoa diferenciada no mundo, reconhecida pela arte que você cria. E é uma assinatura básica, porque não tem muitos itens superiores ou mágicos no mundo. Eu só queria dizer que, olhando essa arte aqui, na minha mente só tava tocando Wind Rose, só isso. Fica aí a dica. Cara, eu queria falar uma coisa sobre a história, que eu estou baseando os arcos da história em músicas de metal. Isso eu achei, me perdoe a expressão, mas do caralho. Eu já fiz isso no RPG meu há muito tempo atrás, o Paulo sabe disso, e eu adoro essa ideia. Gostei pra caramba, me identifiquei. Se identificou, né? Então, cara, eu quero conseguir construir isso dessa forma. Cara, vendo aqui eles também adotaram a tradição, né, um pouco dos RPGs passados, em que a magia do mundo de Ganon, ele é restrita à classe. Sim. Tipo, assim, tem magias de bardo. Por exemplo, no Tormenta é magia arcana e divina. Uhum. Tipo, qualquer classe divina tem acesso às magias, aquelas magias divinas. E aqui é diferente. Por exemplo, o bardo, apesar de usar magia arcana, ele tem acesso só àquela listagem de magias arcanas. Então, vamos lá. Em Tormenta, tudo é mágico. Uhum. Então, o ato de existir a natureza é mágico. O ato de existir uma criatura é mágico. Aqui não. Aqui existe uma necessidade de você aprender aquilo, de você buscar o conhecimento para chegar àquela linha de raciocínio. Então, por isso que você restringe ela dentro da coisa. Inclusive, aqui nas magias de clérigo, você vê que você tem ela separada pelos santos. Pelos santos, isso aí. Então, as magias divinas, elas são separadas, que cada um aprende num certo nível, os cada uma delas. Também, pela escola, pela tradição de magia também é separada. Também é separado. Então é um capítulo bem mais extenso, mas eu acho interessante, porque você pode dar uma diferença. Você imagina que eu quero construir um mago da escola abissal, mas aí o meu mago elemental vai ter a mesma linha de magias do cara que tá fazendo dentro da escola de abissal. Uhum. Sacou? Eu acredito que essa diferença faça sentido por isso. Então você vai diferenciar como que o cara estuda, quais são os grimórios que ele tem acesso para poder estudar isso aí. Aí depois ele segue aqui com o capítulo de jogando, são as regras normais aqui, nada mudou. Eu vou ler um pouco mais a fundo. Tem algumas regras aqui, porque dentro do lore dentro da ficha, na verdade, do jogo, você tem uma questão lá chamada domínio, onde você tem o seu domínio é o seu terreno. Você pode, por exemplo, ser responsável por um reino. Então você pode ter uma pessoa que seja regente naquele lugar que esteja sob seu domínio. Como que funciona a sua corte, qual é a sua popularidade naquele local, entendeu? Qual é o potencial mágico, nível máximo daquele local e assim por diante. Então, você pode ter tropas sob seu comando, construções que você pode utilizar, ou seja, um forte, algo do gênero. O que você tem dentro desse local? Eu só quero que você faça o seguinte, você não lê as regras opcionais. Tem uma aqui que eu chamo de Combate Cruéis. Combate o quê? Combate Cruéis. Na regra normal de Tormenta, como é que é assim? Você chegou a 0, você vai
ter vida negativa a partir do... Se você chegar a metade negativo do seu máximo de HP, você morreu. Essa é a regra. Aqui em combate cruel, não. Chegou a 0, já era. Caraca. Então, você lembra quando eu tava citando sobre aquele ponto de que aqui o jogo... Deixa eu fazer uma coisa aqui, que tem uma pessoa querendo falar com vocês. Vem cá, vem aqui. Uma pessoa canina, tá? Vem aqui. Você não foge, não. Volta aqui. Não quer mais. Tá de sacanagem com a minha cara. A Cacau tá aqui latindo no meu ouvido. Eu acho que ela quer falar com vocês. Então, eu quero que esse jogo seja muito mais violento. Os personagens de vocês vão ter menos importância naquele mundo. Dentro da história que eu tô querendo construir, não vai ser o início do jogo assim, mas o poder divino, o poder dos santos, tá ficando um pouco mais escasso. E aí vocês precisam entender por que tá acontecendo isso, sacou? É mais difícil ter pessoas no mundo com o toque dos santos. Mesmo que as pessoas se dediquem à vida clerical e tudo mais, é mais difícil. Para personagens jogadores, eu não vou restringir isso, porque não faz sentido. Eu construir um clérigo para eu não ser um clérigo? Não. Mas em alguns determinados momentos, vocês vão ter mais dificuldades do que em outros momentos, entendeu? Ter o poder dos deuses do lado de vocês. Aqui santos. Aqui eu tô vendo que no bestiário só a capa já dá um... Cara, eu ia falar isso, cara. Esse exército... Só a capa já me dá um tom assim, caraca, isso aqui... Caraca, será que Lendas de Gano é Dark Fantasy? Não, tem total a cara. Total a cara. Dá uma olhadinha... Olha essa capa novamente. Então, o personagem que tá do lado direito ali, montado no cavalo com um cetro na mão, quem ele lembra? Olha pra cara dele, quem ele lembra? Cara, ele tá me lembrando um vocalista de uma banda de black metal pesada. Fora isso... Não, ele tá me lembrando o cara que criou o heavy metal. Ah, cara, ele tem um óculos, cara. Tem um óculos. Porra, mano, Ozzy. Chama-se Sharon. Cara, esse da esquerda aqui também, cara, parece o... Caraca, o... Ai, me fugiu o nome, cara. Recebeu o nome... O da direita recebeu o nome de Ozzy. Sim. O da esquerda, não vou lembrar o nome dele agora. Mas é o vocalista, é um dos integrantes do... É o Offspring, no caso. É o integrante do... Caramba! Cara, agora me fugiu. Dos maquiados. Nossa, mano. Kiss! E o do meio é o vocalista do Pantera. Ah, saquei. E a mulher aqui no em cima? No coisa é a grande parte da história do Lord Gunnar. Foi o primeiro amor do Ruff Gunnar. Caraca, maneiríssimo, gente. E outra coisa que também já é impactante aqui, meu irmão. Dragão é o que há. Dragão é o que há. Em qualquer lugar, dragão é o que há, né? Mas... Dragão é o desafio máximo. Se você encontrou um dragão, filho... É death. Não é, morreu. Rasga a ficha. Aí acho que vocês vão ter que se preocupar com mais coisas do que dragões. Sim, sim. Hordas e hordas e hordas e hordas vindo pra cima de vocês. Porque tem uma regra de combate aqui bem mais explicada, de combate em massa, que eu gostei. Onde você vai utilizar ali as suas tropas e tal pra esse combate. Aí depois ele segue aqui um caminho de recompensas, de tesouros aí, vai pro mestre. Se você for olhar ali, as recompensas, os itens mágicos, não é lá gigantesca. São itens mágicos básicos. Sim, e tem aqui o dos domínios, no caso. A recompensa seria um domínio, no caso. Então a gente pode ganhar terras como recompensas de campanha. Sim, bacana. Você pode se tornar um regente, você pode ganhar uma fortificação, pode ganhar um domínio militar e assim por diante. Bacana. Aí depois tem aqui um capítulo gigante aqui sobre o mundo de Gano e finaliza com a lista de condições, essas coisas. Aí tem a ficha de domínio aqui e a ficha de personagem que também é um show à parte, lindos. Cara, esse Devorador dos Mundos, nossa. Fica uma crítica talvez construtiva, toda crítica tem que ser construtiva, o que não se torna crítica
construtiva é simplesmente a pessoa hatear, mas peca bastante o fato de a Jambô não diferenciar a ficha de Gano e de Tormenta 20 nos sistemas que existem para fazer rolagem no digital. No caso, a gente usa aqui no Orla basicamente o Roll20. Então, da mesma forma que não era responsabilidade deles adicionar a ficha de Reinos de Ferro no Roll20, e também não teve interesse da produtora original do RPG em adicionar uma ficha, nem mesmo em inglês no Roll20. A gente tem que se virar para jogar no digital. Hoje é muito mais difícil para a galera jogar presencialmente, né? Então o mundo evoluiu bastante pós-pandemia nisso tudo, inclusive a parte de jogar RPG se tornou muito mais dinâmica no digital, e a galera teve um aumento considerável durante a pandemia, inclusive de jogos. Então, como eles ainda demoram bastante para colocar essas fichas lá no Roll20, eu não sei se paga para hospedar, não sei qual é o grande lance para isso, qual é a demanda de quem cria material para eles, para poder botar o material lá no coisa. Não sei qual é a dinâmica que eles têm para isso, mas como eles já criaram material e tem interesse de que ele seja mais dinâmico, se eu tiver que usar a ficha de Tormenta 20, e aí eu não tenho dentro da ficha de Tormenta 20 essa parte que fala sobre os domínios, então fica meio chato de poder ter que ficar criando várias coisas no paralelo para poder organizar isso, né? Se tivesse uma ficha assim, que tivesse uma abinha de ficha de jogador, ou ficha de ameaça, ou a ficha de domínio, seria mais interessante também. Sim. Mesmo que se eles... não vamos criar uma nova, mas vamos adicionar isso para quem quer jogar no Tormenta 20... pelo Roll20, a gente vai adicionar lá o opcional da ficha de domínio, então acho que seria legal, mas como não tem, a gente vai ter que se adaptar em botar isso em texto, né, para os jogadores organizarem. Cara, eu realmente aumentou bastante o meu hype sobre isso. Eu vi que muita gente transitou aqui pela nossa live, ouviu um pouco sobre o que a gente estava falando e tal. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, mas eu quero levantar aqui a moral para que a gente, em abril, nós começaremos a Lenda de Gano. Não vou dar a data exata, mas vai ser em abril, tá bom? Show de bola! Então, provavelmente serei um mago. Eu vou ter que ver aí qual que seria a raça, história que eu vou vou estudar com carinho um mago. Porque eu vi que guerreiro não é comigo, eu preciso de classes que não dependa de rolagem para acertar o ataque, só causar dano. Eu estou entre druida e clérigo. Eu vou ser uma dessas duas classes aí, provavelmente. Cara, assim, nossa mesa vai ter a participação do nosso querido amigo Mr. Jack Sullivan, que está aqui com a gente, acompanhando ouvindo a nossa live. Então, finalmente você vai estar sobre meu domínio aqui, Mr. Jack Sullivan. Você não vai ser somente um agente causador do caos, você vai viver o caos causado. Também já foi feito convite e já foi aceito o convite pela Cássia e pelo Antônio. Também vão estar nessa mesa. Vai ser uma mesa com 6 pessoas. Show de bola. Então vai ser a nossa maior mesa. Espero conseguir organizar isso. E vou fazer uma mecânica que eu gosto de fazer. Como vocês são um grupo, eu não preciso que vocês sejam amigos. Não, na verdade, vocês não precisam ser um grupo, tá? Vocês não precisam ser aliados, vocês não precisam ser nada disso. Vocês não precisam nem estar mesmo no mesmo local do mapa. Mas como é que vai funcionar isso? É segredo? Vamos ver como é que... Não, vamos ver como é que isso vai funcionar. Por que eu quero fazer dessa forma? Porque eu quero que vocês vejam a história como macro, entendeu? Influências da história em todos os pontos. Obviamente, em algum determinado momento, todos vocês vão estar juntos. Provavelmente a gente não vai transmitir a mesa 0, né? A gente vai fazer ela offline aqui, né? Vai ser offline para poder acertar isso tudo, porque senão a gente vai ter que ter umas 4, 5 mesas 0. Então, vai ter que organizar muita coisa. Tá. Vai ser 0.1, 0.2, 0.3. Hoje foi para apresentar o que vai ser feito. A quem vai assistir a gente, quem quiser participar, né? A gente tá querendo uma contribuição dos queridos amigos do Orla, principalmente divulgar o nosso canal. Nós estamos com uma meta para ser batida até o dia 15 dentro da Twitch. Então a gente
quer a presença das pessoas aqui, a gente quer que vocês interajam conosco, quer que vocês tenham a oportunidade de consumir o nosso material. Inclusive, todo o material que a gente criar aqui para os jogos, eles vão estar disponíveis pela exclamação conteúdo que você utiliza aqui no chat da Twitch. Em breve, a gente está criando aqui algumas coisas pro nosso público que gosta do nosso canal. A gente está criando os nossos primeiros itens do canal. Em breve, nós estamos disponibilizando na lojinha 3DJ o nosso primeiro kit de dados. Estão em confecção. E em breve nós vamos ter aqui a oportunidade de visualizá-los no nosso canal. Os protótipos já surgiram, tá? O Jean está se dedicando bastante a isso. Tá bem dedicado mesmo. E vai criar personagem. A ideia dele, me mande desafios, porque eu quero criar os personagens de vocês pra galera colecionar. Quem quiser colecionar os personagens vão estar lá disponíveis pro pessoal escolher. Comprar os seus bonequinhos dos personagens do Orla. O desafio Mor, ele já conseguiu criar a cabeça do nosso dragão. Tá ficando maneiríssimo. Então ele tem o desafio de fazer o nosso dragãozinho sentado na cadeira de praia. E ele já conseguiu criar parte disso. Ele tá modelando exclusivamente pra gente. Acessem o link dele, dê uma olhada no material que ele já tem tanto no Instagram quanto nas redes sociais aí que vocês possam utilizar. Eu botei no chat aí o link. Vai ser bem interessante e vocês vão ter a oportunidade de comprar o nosso material. Eu vou dar mais um recado. Com essa meta, a gente gostaria de alcançar mais alguns inscritos e a gente precisa da ajuda de vocês. Como é que você pode utilizar para você, sem você ter um custo desnecessário aí, né? Existem algumas formas. Para você que usa o sistema Android, você tem o Google Rewards, que você faz avaliações de locais que você esteve, passou e tal, que você recebe uma bonificação da Google. E aí você pode utilizar esses valores para você comprar a inscrição do nosso canal. Ou seja, você não precisa desmonetizar a sua vida para isso. Você pode utilizar algo que você adquire por lugares que você frequenta. Então, você vai fazer uma avaliação sobre aquele local, vai colocar alguns pontos, vai responder algumas perguntas e normalmente você recebe uma bonificação por isso. Ou você também, se você é assinante da Amazon Prime, você tem direito a um sub. Você pode dar esse sub para algum canal, você pode dar esse sub para o canal do Orla. Exato. E também aqueles que tiverem a oportunidade de poder pagar o seu sub, gosta do que a gente produz aqui, gosta do que a gente faz, fique à vontade. Todas as nossas mesas, todas as bobeiras que a gente fala aqui, elas vão pro nosso canal no YouTube, que a gente conseguiu finalmente, depois de um bom tempo, alcançar a nossa meta de 100. Então renovamos a nossa meta. Depois que a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. Então a gente tá querendo chegar a 200. Estamos com 103 participantes. Então queremos chegar a 200 seguidores. Lembrando que eu não esqueci do meu desafio. A Twitch, ela está hoje com 140 seguidores, eu não lembro mais ou menos, 140 e poucos seguidores, e o YouTube está com 103 seguidores. Se nós chegarmos a 200 em cada uma das duas, eu prometi que eu vou jogar um jogo de terror para poder fazer vocês verem a vergonha que eu passo na vida. Então eu já tenho disponível, já adquirimos o jogo de Resident Evil e vai ser ele, porque é o que tem aqui para jogar. Tá valendo, já é ótimo. Já é ótimo. Vou fazer as lives de Resident Evil pra vocês darem uma olhadinha na nossa gameplay. Eu contribuo com a fralda geriátrica. Não precisa, eu boto um pinico embaixo aqui. Então, se você não sabe do que a gente tá falando, dá uma olhadinha em episódios anteriores que vocês vão saber sobre o que eu tô falando. E é um dos primeiros episódios do que eu acho que isso. Mais algum recado, Paulinho? Sim, a gente tá com uma campanha pra poder ajudar aqui nos custos do Orla, né? O Orla tem alguns custos que, infelizmente, a gente não tá conseguindo arcar por conta própria. E, no caso, os custos, cara, seria a estrutura que a gente usa aqui pro nosso RPG, que totalizando dá uns R$360. A gente tá pedindo ajuda de qualquer pessoa aí através do nosso Pix, então o QR Code ali. Se vocês botarem na exclamação Pix, que eu tô colocando aqui exatamente agora aqui no chat, também vai indicar o link para poder fazer ali através do livepix.gg/Orla do Dragão.
Então vocês conseguem contribuir com o Pix ajudando a gente. Qualquer valor já está ajudando demais a gente. E a gente está fazendo essa campanha aí para a gente custear qualquer ajuda até o dia 15 para a gente conseguir manter a estrutura nossa para pagar os custos da plataforma e de outros materiais que nós usamos aqui. Lembrando que o Orla sempre usa tudo original. A gente é extremamente contra a pirataria. Assim, eu não vou julgar quem faça, mas a gente não faz, tipo, uma questão da nossa mesmo, diretriz nossa, editorial. Então a gente não consome esse tipo de conteúdo. Então, assim, puder ajudar a gente a fazer esse projeto continuar permanecer, eu agradeço demais. Igor, tem suas considerações finais? Cara, minhas dúvidas foram sanadas na medida do possível. Agora sinto que eu ganhei um pouquinho mais de conhecimento sobre a Lenda de Gânor, né? Vou ler mais um PDF aqui também para decidir que classe e que raça eu vou escolher. Mas tô hypado, agora é só esperar abril chegar, né, pra gente jogar esse RPG aí. Só que eu tô hypado e preocupado, porque eu sei que esse mestre sanguinário vai tirar nosso couro. Então, agora eu tomei uma decisão. Vamos jogar... Eu sou uma pessoa que gosta de jogar jogos no hard. E esse jogo vai ser no hard, porque vai ser nos meus moldes. Então, chegou a 0 é dead. Puta, na verdade não é bem dead, né? Eu falei isso... mas tem uma mecânicazinha diferenciada. Tá bom. Chegou a 0 é dead. Então, é isso, né? Não tenho mais considerações, só agradecer, né, a galera que acompanha a gente aí, reiterando, né, o que o Marcos e o Paulo falaram, né? Não deixe de acompanhar a gente nas outras redes sociais, né? Se puder compartilhar, né, YouTube, Instagram, se inscrever, dar uma moral lá. E, né, claro, ajudar com o que puder, né, com a inscrição do Prime, né, se puder, tiver interesse e puder ajudar com o Pix, né, essa ideia aí do Google Health também achei fantástica, eu não tinha pensado nisso, né, às vezes a pessoa, né, vai acumulando ali, não percebe que tem e, né, pode também ajudar a gente com isso, né, porque realmente a gente está precisando pra caramba aí para manter nossos custos e produzir mais material para vocês em breve. Né, terão mais mesas, mais sistemas diferenciados aí, né? O Marcos adquiriu vários livros, né, na CCXP, né? Tem outros livros que o Paulo também adquiriu que já tem aí de outros sistemas, né? Que vão ser mesas que vão rolar futuramente. E eu também provavelmente vou trazer aí Ordem Paranormal, então, que também, né, um conteúdo que o Marcos adquiriu lá na CCXP. Já tô até lendo o PDF mais a fundo e preparando uma campanha aí pra vocês também. Então... Finalmente. Igor vai parar de ser só sparring, vai virar algoz também. Então estude aí rapidamente, porque um dos próximos episódios especiais aqui do Quiosque vai ser você explicando a hora do Paranormal pra gente. Perfeitamente, então... É isso. Pessoal, muito obrigado uma vez mais. Aqui é o Quiosque do Dragão, especial Lenda de Gânor. Vou deixar aqui o agradecimento especial ao Leonel Caldela pela oportunidade de ter retweetado aqui a gente e falado um pouco e dado a oportunidade, uma visibilidade a mais pro Orla. A gente já teve a oportunidade de estar aqui com a gente também com a Catiuxa Barcelos. Não vou falar quem é que tem um hype altíssimo só por conta disso, quase surtou, deu gritinhos e pulinhos dentro do canal. Não vou falar, ele não tá com vergonha do que eu falei. Mas assim, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Mr. Jack Sullivan, você tá nas minhas mãos. Coitado de você. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau.